Alô Brasil, alô gente amiga que se liga no canal Na Geral e Na Real. O título deste vídeo é altamente provocativo, talvez seja um dos títulos aí mais provocativos aí do canal Na Geral e Na Real. Mas eu vou provar para você que é verdade, né? Você que talvez não goste de história, né? Ou você que não aprecia a verdade dos fatos, a verdade é uma só. E eu estou aqui para trazer a informação precisa, a informação exata para você, sem rodeios. Então, a verdade é essa. Sob os governos do PT, o Brasil jamais ganhou uma Copa do Mundo. É isso mesmo. Ah, mas 2002 o Lula foi eleito. Pois é, mas quem era o presidente? Fernando Henrique Cardoso. Então não foi sob o governo do PT. E a eleição foi meses após a Copa, né? Após o Brasil ter conquistado o pentacampeonato. Então, uma rápida pesquisa aqui, gente, uma rápida pesquisa aí no Google, né? Ou na inteligência artificial, vai mostrar para você, né, por A mais B, quais são os presidentes que estavam no poder quando o Brasil foi campeão do mundo. Então, a primeira vez que o Brasil ganhou aí a Copa do Mundo foi em 1958. O presidente era Juscelino Kubitschek, né? E o Brasil estava vivendo um momento muito interessante, né? Tinha aí a Bossa Nova, né? O Brasil estava com obras aí, né? Estava em obras, né, para a construção aí de Brasília. Então, o Brasil vivia um momento muito bom. Ah, mas o que isso tem a ver com o futebol, a política? Olha, a gente percebe que o ambiente político, de certa forma, né, a ambiência, né, o contexto político, influencia sim, influencia no lado psicológico dos jogadores, né, na comissão técnica. Então, influencia com certeza. Detalhe, né, que em 1962 o Brasil conquista o bicampeonato. Brasília já tinha sido inaugurada e o presidente da República era outro, era João Goulart. Interessante nós frisarmos isso, né? Veio a Copa de 66, já em plena ditadura militar, e o Brasil fez feio, né? Fez uma das piores campanhas da sua história, né? Ganhou o primeiro jogo contra a Bulgária, 2-0, com gols de Garrincha e Pelé, ambas cobranças de faltas ali, né? Duas cobranças de faltas, e o Brasil conseguiu aí com Pelé e Garrincha, e foi a última vitória, foi a última partida dos dois jogando juntos aí pela seleção. E depois veio aquele jogo contra a Hungria, que o Brasil perdeu de 3-1, a Hungria foi superior, eu assisti o jogo, está no YouTube aí para quem quiser conferir. E Portugal 3, Brasil 1, e o Brasil se despediu precocemente, era a seleção favorita, era o time a ser batido, e o Brasil passou o vexame e realmente, né, foi eliminado. Interessante que em 1970 o Brasil conquista o tricampeonato, né? Então, 3 vezes campeão, e o presidente era o general Emílio Garrastazu Médici. E Médici teve todo aquele embate com o João Saldanha, enfim, o Saldanha falando, olha, não, ele não se meta na minha seleção, na minha escalação, e eu não me meto no ministério dele, enfim, né? Então, houve uma polêmica danada, enfim, e o Zagallo foi, então, um treinador aí que comandou, né, a seleção brasileira em 1970, né? Tem gente que quer reduzir o papel do Zagallo. Aí, gente, eu vou entrar num contexto aí, que é o contexto do futebol, né? A seleção tinha muitos craques, né? Tinha Pelé, tinha Rivelino, tinha Gerson, tinha Jairzinho, tinha Clodoaldo, tinha Tostão, tinha Paulo César. Nossa, tinha tanto jogador bom, né? Tanto jogadoraço, que realmente Carlos Alberto Torres, Brito, né? Piazza, né? Muitos grandes jogadores. Então, assim, embora o contexto
na época, né, a ditadura militar de 1970, né, realmente, né, era um período difícil, AI-5, né, havia todo esse contexto, né, guerrilhas, né. Apesar disso tudo, apesar de terem presos políticos na época, muitos desses presos torceram pelo Brasil, né? Até o pessoal falava assim, quando o Pelé pegava na bola, todo mundo ali vibrava. Então, havia realmente, né, a torcida pela seleção, apesar do governo militar, apesar, né, dos anos de chumbo, dos anos de repressão. Interessante que o Brasil ficou 24 anos sem ganhar, né? Atravessou aí depois dos anos 70, a década de 80, a década perdida, seleção de 82, seleção de 86, você vê a época da ditadura militar, pedido de anistia, direta já, né? Enfim. E o Brasil, né, o contexto político influenciou muito, influenciou bastante as decisões aí, principalmente, eu diria, né, extracampo, né, influenciaram principalmente no campo, né? Tivemos aí o surgimento da democracia corintiana, né, Sócrates ali, enfim. Mas o futebol brasileiro, né, infelizmente, não conquistaria nenhuma Copa do Mundo, né, nos anos aí posteriores, né, e só viria realmente a ser campeão em 1994. Detalhes sobre 1994, né? Tem gente que acha que o presidente na época era o Fernando Henrique Cardoso, mas na realidade não era o FHC, né? O presidente na época era o Itamar Franco, né? O Itamar do Fusca, né? O Itamar de Juiz de Fora, que na realidade era baiano, né? Itamar Franco nasceu em Alto Mar e, claro, o seu berço político, né, era Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? Mas é interessante nós notarmos esse contexto, essa ambiência aí, né? O Brasil, em 1994, eu lembro bem, estava com o Plano Real, né? Foi lançado ali dia 1º de julho, o Plano Real, um plano que a população abraçou porque combateu a inflação. Então, olha só como que a política influencia realmente, parece que o ambiente, o contexto, o lado psicológico, né? Então, eu diria para vocês que realmente a política, ela exerce, né, um fascínio ou uma certa influência no lado psicológico dos jogadores, da torcida, né? Então, foi uma época contagiante e o Brasil viria, então, a conquistar o tetracampeonato com Romário, Bebeto, Tafarel, Dunga, Mauro Silva, Mazinho, Zinho, enfim, jogadores que marcaram a história aí da seleção brasileira. E em 2002 nós tivemos aí, então, né, a Copa conquistada no governo Fernando Henrique. Foi a última Copa que o Brasil ganhou. E sob os governos do PT, o Brasil fez campanhas aí, né, que a gente não gosta nem de lembrar, né? Teve o 7-1 em 2014, que a presidente era Dilma Rousseff, né? Tivemos também a Copa de 2022, já no governo Bolsonaro, a Copa de 2018, no governo Temer, né? Ficando nas quartas de final, Copa de 2006, Copa de 2010, né? Aí no final do governo Lula, em 2010, o Brasil aí, né, moda, né? Enfim, sendo falado, sendo discutido, o Brasil não ganhou, acho que em 2006 o Brasil também ganhar. Se ganhar, vai ser pelo dedo do Ancelotti e também por alguns leitos do ar. E você, concorda disso? O que você achou da minha análise? Comente aqui, deixa a sua opinião, curta, deixa o seu like, gostou, certo? E espalhe a palavra se você gostou desse vídeo, certo? Inscreva-se no sininho para receber todas as notificações. Torce o tamanho. Fui!